Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Por 2 vezes na vida fui convidado para ser orador da turma. A primeira vez aconteceu na minha formatura da 8ª série do ensino fundamental. E eu me lembro de estar super nervoso. Eu não quis incluir no discurso nada de muito pessoal, afinal de contas eu não queria atrapalhar. Até porque eu dividi o palco com uma amiga de sala, não era uma parada minha, sabe? Eu ia falar em nome de muita gente, e a maioria daquelas pessoas tinha muito pouco a ver comigo. Acabou que foi uma coisa super formal e protocolar, que nada se parece com aquilo que eu sou hoje. Uns 8 anos depois, na minha formatura de faculdade, lá estava eu de novo. Dessa vez sozinho. E agora eu já tava mais soltinho no pagode, né? Já tava na internet fazendo de tudo um pouco menos sucesso, desde os programas de rádio até meus podcasts, já tava tudo rolando. Aí eu fui lá e fiz um discurso de formatura que tinha mais a minha cara. E eu tive muito orgulho dele. Eu lembro de ter ficado muito feliz. E de ter falado ele na frente de todos os meus amigos com propriedade. Sem sentir vergonha nenhuma, na frente dos meus parentes e de todos aqueles inúmeros desconhecidos. O discurso era repleto de piadas internas e de memes da época. E sempre que eu pensava nele, eu lembrava com muito carinho. Lembrava. Sim, porque hoje, antes de escrever esse monólogo, eu cometi o grave erro de pegar o discurso de novo para ler. E reli aquele texto pela primeira vez desde aquele fatídico janeiro de 2013. E para descrever o sentimento que me bateu, eu preciso usar uma expressão de jovem. Cringei foda, molecada. O discurso é, definitivamente, fruto do tempo dele. Reflete de alguma forma muito bem a cabeça que eu tinha lá em janeiro de 2013. Olha, sendo bem tolerante e carinhoso comigo mesmo, tem algumas coisas que eu sigo gostando, vai. Mas é engraçado como não parece que eu nem falo a mesma língua que aquele meu eu de 2013. E é essa a missão do comunicador, não é? Passar a mensagem que você quer passar envolve todo um contexto que carrega como assinatura o seu lugar no espaço-tempo, por exemplo, além de muitos outros fatores também. Se comunicar é uma habilidade que se pratica. Não importa se você está falando com alguém que sempre esteve por perto ou se é uma pessoa nova que você acabou de conhecer. Até porque, ora, se eu não me sinto próximo nem mesmo de quem eu mesmo era há 13 anos atrás, por que é que a gente acha que nossa mãe ou nosso pai são os mesmos de quando a gente era criança? Talvez o segredo seja só seguir praticando e melhorando essa comunicação, né? É por isso que hoje, com 58% dos votos, o eliminado da nave louca é você. Comp08, venha ser feliz aqui fora. Pega o nível de cringe, meu Deus do céu. Deixa esse discurso pra lá no passado onde ele tem que ficar, pelo amor. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro, e hoje dentro da minha cabeça recebo Fernanda Ayuki. Tudo bem? A gente que se conhece já há alguns anos, né? Na verdade dá pra botar umas 2 décadas aí se for pensar em Rádio Blast, né? Mais ou menos isso. Sim. A Fernanda, pra ouvinte que não sabe, né? E a maioria acho que não deve saber, a gente foi DJ da mesma rádio online, né? Em 2006. Você entrou quando? 2007 pro 2008? Eu entrei em 2008, 2009. 2009. Ah, tá. Tava entrando na faculdade. Que triste lembrar disso. Mas sim. Mas é isso aí, ó. Foi lá, enfim, já faz uns 15, 17 anos aí brincando. E enfim, né? A vida adulta foi acontecendo, né? As pessoas que eram jovens brincando de rádio na internet foram trabalhando, né? Foram vivendo. E você é uma das pessoas que, coincidentemente, seguiu na área de comunicação, né? Porque a maior parte da galera não... Acho que a galera foi trampar, virou engenheiro, advogado, sei lá. E era um hobby, né? E pra você não era um hobby. Pra você virou profissão, né? Já era
era meio que trabalho. Quando eu entrei na rádio, eu já pensava nisso. Eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Na verdade, eu fiz comunicação e habilitei em jornalismo. Então, a rádio já foi aquele test drive ali pra ver se eu ia gostar ou não. E como eu sempre gostei de falar, já engatou uma coisa na outra e fomos. E aí, enfim, esse é um dos motivos pelo qual eu te chamei pra gravar esse tema em específico, porque hoje nós vamos falar sobre... Eu queria te fazer uma pergunta que ela é um tanto filosófica, na real, tá? Ela é também pessoal e não só profissional, mas você sente que você se comunica bem? Depende. Falei que é meio profundo, né? Meio filosófico, mas é porque é difícil, né? Às vezes a gente fala, pô, a gente se prepara pra se comunicar num ambiente, sei lá, no mercado de trabalho, em algo mais formal. Mas quando a gente tá se comunicando no grupo de família do Zap, a gente também tá se comunicando. Quando a gente tá enfim, né? O contexto muda tudo, né? Exato, eu acredito assim, eu vejo que quando se trata de comunicação corporativa, por exemplo, né, numa empresa ou então nas minhas redes sociais, no Instagram, que eu levo como realmente algo mais profissional, eu me comunico super bem. Agora, na vida pessoal, eu acredito que às vezes eu falo demais e às vezes eu falo de menos. Então, depende muito. Eu acredito que a comunicação, se a gente faz ela sem pensar, mesmo na vida pessoal, a gente pode acabar causando um problema ao invés de trazer a solução. Quem é super comunicativo também é um problema. Né? Às vezes não se trata sobre falar demais, né? Às vezes eu acho que o desafio de se comunicar, inclusive, ele muitas vezes envolve muito menos de falar e muito mais ouvir, né? É muito louco como... Eu sinto, assim, eu hoje, acho que por trabalhar com isso também, eu consigo enxergar muito claramente o eu de palco, né? O eu de trabalho e o eu de casa, assim. Eles são indivíduos totalmente diferentes. Tem gente que me vê, sei lá, na rua e me acha super tímido e tal, e eu sempre me achei tímido. Nunca me achei desenrolado de estar numa mesa de bar, num negócio e sair falando. Agora, se eu tô com pessoas que eu confio, que eu conheço, aí eu tô solto, tô tranquilo, mas é diferente, né? É um destrave diferente de que quando você vai fazer um trabalho, você respira e fala, mano, é trampo, beleza, vamos fazer isso aqui e acabou. Ou mesmo, sei lá, se você tá num ambiente que você sabe que vai se encontrar com pessoas, vou dar um exemplo meu, assim, sei lá, de ir pra uma CXP e trocar ideia com ouvinte, trocar ideia com pessoa que me conhece pela internet, o caramba 4. Agora, se eu tô num bar e vem a mesma pessoa e me aborda, eu acho que eu reajo diferente, porque eu não tô no ambiente que eu tô preparado pra isso, pra trocar ideia sobre aquele assunto. Eu tô num momento meu, de lazer, eu vou falar, cara, eu sei lá o que te falar. Eu entendo, eu passo muito por isso em relação às aulas, né? Eu dou aula de japonês. E aí, quando eu tô no modo professora, qualquer coisa que você me perguntar, eu tô prontíssima pra te responder. Agora, se você me encontrar na rua e perguntar, nossa, sensei, como que fala isso? É capaz de olhar pra você e falar, não sei. Às vezes eu até sei, mas eu não tô no lugar, eu não tô no momento e não sei se eu quero me comunicar sobre isso. Mas eu acredito que na vida pessoal eu sou muito falante, a menos que eu precise falar sobre o que eu estou sentindo. Se você quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, assim, 2 minutinhos eu falo, tá. Agora, se você me perguntar, por exemplo, como é que você tá? Às vezes eu vou parar, vou pensar e vou falar, será que eu respondo? Será que eu falo a verdade? E eu acho que a hora que a comunicação, ela fica um pouco travada do meu lado, assim. Isso que é maneiro, né? Porque assim, você falou agora de ser professora de japonês e eu, às vezes, obviamente nós usamos japonês como exemplo, mas tem gente com quem a gente se comunica que a gente se sente falando outra língua também, né? Que a gente não consegue realmente, às vezes a gente tem que traduzir aquela informação pra uma determinada pessoa, mesmo que, né, obviamente não é o idioma que eu tô falando, mas sei lá, se você vai contar uma notícia pra tua amiga, pra tua melhor amiga, e vai contar pra tua mãe, essa notícia tem que ser traduzida, é outra linguagem. São duas formas totalmente diferentes, a gente tem que ir adaptando de acordo com o público, né? Isso era bastante falado na faculdade. Não adianta você usar, por exemplo, palavras muito específicas, sendo que a pessoa não vai entender. Não adianta eu, como médica, virar e falar, eu preciso fazer uma infusão, uma transfusão, e sendo que a pessoa que tá me ouvindo não sabe que é uma infusão ou uma transfusão. Aí você tem que falar, olha, eu vou pegar a agulha, vou enfiar em você, e aí eu vou passar Aí você tem que ir adaptando, né? Comunicação é isso, é entender com quem você tá falando. Pois é, e eu acho que assim, a gente ainda passa por algo diferente, que é o lance de falar em público, né? Eu imagino que pra você
sei lá, quando você começou a dar aula de japonês. Uhum. É diferente você estar onde você é aluna, numa sala de aula com mais pessoas aprendendo, discutindo, e quando é você a referência. Então você fala, pô, tô falando em público e as pessoas vão me questionar, eu sou a última entidade aqui pra tirar as dúvidas das pessoas, né? Sendo professor. Não, e isso é tão engraçado que quando eu comecei a dar aula, eu não escolhi dar aula, na verdade. A vida escolheu por mim. Eu fui, assim, puxada pra dar aula e de repente eu estava numa sala de aula. Mas tem um caso muito engraçado do meu primeiro dia de aula numa turma de japonês, que eu tava lá explicando sobre o livro. Isso, né? Imagina, eu saí de aluna e virei professora. E aí eu lembro que eu tô porque o livro que a gente usa, a gente vai falar japonês desde a primeira aula, pipipipopopô. Aí virou uma aluna, levantou a mão, assim, não esqueço disso até hoje. Essa aluna, graças a Deus, não me odeia. Aí ela virou pra mim e falou assim, sensei, eu sou tímida, eu não sei se eu vou conseguir falar desde a primeira aula. Aí eu virei pra ela e falei assim, isso é um problema seu. Aí mas vai ser um problema nosso, porque nós vamos resolver isso. Aí eu lembro que toda a sala me olhou assim, e na hora que eu percebi o que eu tinha falado, eu já tentei consertar assim, ela, tudo bem, sensei, então tá bom. E era algo que, dependendo como aluno, eu falaria tranquilamente, isso é um problema seu. Só que eu era a professora, como que eu poderia falar assim com um aluno? E aí a gente vai aprendendo a filtrar e a entender como que os papéis mudam, que foi interessante no início, acho que foi um grande desafio. Hoje em dia, às vezes meus amigos brigam comigo falando que eu já falo como professora, eu já falo querendo que a pessoa responda o que eu tô falando. Sabe quando você dá aquela pausa? Não, porque aí a pessoa continua. Não, porque se a gente fizer isso... Aí eu já dou a deixa pra outra pessoa me responder. Aí às vezes eles ficam assim, para de ser professora! Eu acho que é engraçado como a gente descobre, né, essas novas formas de se comunicar, mas quando envolve público, e aí é muito louco que na minha cabeça ficou dando círculo, assim, sempre que eu penso sobre me comunicar, porque tudo é público, né? Desde uma pessoa nova que você conheceu num canto e tá tentando se comunicar com ela. Uma vez eu conheci uma menina que era amiga de amigos, e ela era muito literal, assim, realmente muito literal. E eu sou um idiota o tempo todo, eu tô sempre fazendo piada com uma coisa ou outra e falando bobagem e tal. E eu lembro que eu fiquei muito me segurando, do tipo, cara, se eu fizer uma piada e a pessoa realmente me levar a sério, e se eu fizer um comentário, tipo, irônico, sendo, obviamente, algo que eu não sou, por exemplo, falando algo que eu não acredito, sendo irônico, e a pessoa acreditar naquilo, falei, caraca, eu preciso tomar cuidado, eu me senti muito pisando em ovos. E é muito louco, porque no fim das contas, é falar em público, tudo é falar em público. Obviamente que quando tem volume de público, tem muita gente que trava, que não consegue ou tem dificuldade. Eu acho que tudo é treino, no fim das contas, tudo é prática e se colocar nessa situação. Pra mim, tudo que você faz em público, desde falar, ou seja, sei lá, quem toca algum instrumento e vai tocar uma música, quem canta, eu acho que é tudo lidar com o público de alguma forma e se expor, né, e se expressar. Mas é muito doido como, assim, pra mim é muito... Na minha cabeça vem muito a palavra, é um exercício sempre. Mesmo quando é na prática, você tá se exercitando, você tá evoluindo, você tá melhorando e não adianta assim, eu tenho dificuldade, eu vou me fechar. E tudo bem, é direito de todo mundo, né, se fechar, beleza, e ficar no seu limite. Mas eu acho que essas coisas, elas evoluem naturalmente mesmo, pra muita gente. Óbvio que talvez, né, tenham pessoas que não vão se sentir confortáveis nunca, 100% confortável de estar em público e tal, mas... minimamente para poder você fazer o que você tem que fazer da vida, para você poder, sei lá, trabalhar e ter amigo e ter família e conversar, a gente encontra um jeito, né? E aí quando eu falei do ouvir, é muito foda, porque a gente também se coloca sempre que a gente se coloca nesse papel de falar, a gente esquece de se colocar no papel de audiência, de tipo, cara, quando eu vou ouvir alguém, como é que eu me comporto? Eu realmente paro pra ouvir, tipo... A gente ouve falar nisso direto, é um tema comum hoje em dia, pelo menos entre meus amigos, de aquelas pessoas que você vai conversar com ela e ela fica esperando a vez dela de falar. Ela não quer ouvir o que você tem a dizer. Você tá lá desabafando e a pessoa tá pensando, também quero desabafar, vou falar... Mas, cara, você não precisa desabafar sempre. Você pode deixar outra pessoa falar, ouvir, responder, em vez de falar de você, né? Falar de si. Eu acho que é um exercício mesmo. Tem armadilhas que a gente cai de novo, que exige um pouco de atenção, né? Eu acredito que não só exige a atenção, como existe a gente deixar
de ser egoísta, porque quando a gente fala muito, principalmente a gente que é comunicador, eu acredito que o ego ele vem primeiro, muitas vezes, porque a gente está acostumado a expandir. Então, na hora que a gente tem que recolher, é extremamente difícil. Então, como que eu explico? Falar, no meu caso, pelo menos, é muito mais fácil do que ouvir. Só que o outro também tem o direito de falar o mesmo tanto que eu falo. Eu lembro que eu aprendi com uma amiga minha, ainda lá na época de rádio, que às vezes eu começava a falar muito, ela virava pra mim e falava assim: amiga, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. E foi uma frase que me marcou tanto, porque é verdade, se eu tô falando, você tem que ouvir, entre aspas, e se você tá falando, eu tenho que ouvir. Só que não é só ouvir, né? É sentir, é interpretar, é se colocar no local do outro, é ser empático. E a empatia hoje em dia falta bastante. E não só na vida cotidiana, como na vida online, principalmente. Eu acho que mais na vida online ainda, porque as pessoas só querem comentar e muitas vezes avacalhar com o outro do que entender ali a situação, né? E real, assim, acho que tem uma dificuldade geral de entender o momento de parar de falar, de ouvir e, de fato, fazer essa escutativa mesmo, de olhar e falar, pô, quero ouvir preocupado, não quero ouvir só pra ouvir e responder beleza, porque ainda mais com o celular hoje em dia, o mais comum é você estar andando com alguém na rua e eu falo alguém, porque geralmente eu sou esse alguém que tô desatento, olhando o celular, e alguém falando comigo, eu falo, não, pode crer. E no fim, eu levo uns 5 segundos depois pra processar o que a pessoa falou, e eu falo, não tá ok não, o que você falou é um absurdo, o que você falou não concordo, mas assim, por que eu tô... A gente tá com tanta distração, um monte de coisa em cima e embaixo que... Por isso que eu acho que o exercício ele se torna tão importante, né? Esse exercício, de fato, você se comunicar com calma e ativamente preocupado com a conversa. E aí, é curioso que você falou sobre, você ser muito falante e ter dificuldade de saber o momento de ouvir. E é engraçado quando a gente se comunica e conhece outros amigos que também são comunicadores e tal, e eventualmente está trampando junto, às vezes parece uma corrida. Eu me sinto agoniado de falar, cara, as pessoas se comunicam tão bem que se eu não me impor, eu não vou conseguir falar, não vou achar meu horário de falar, não vou achar meu tempo. E é maluquice isso, porque o bom comunicador e o cara que conhece, confia em você e tal, ele vai te dar esse espaço. Fica tranquilo, não se pega. Obviamente, né? Tem sempre o cara que tem dificuldade também, etc. Mas o ponto no fim eu acho que o segredo é muito mais ficar tranquilo com a intenção. Tentar sempre ficar tranquilo com, cara, o que eu vim fazer aqui? Eu vim participar de um palco? O segredo é entreter? Então, cara, fica tranquilo que se a intenção é entreter, todo mundo aqui tá pra entreter, você vai encontrar seu lugar, vai encontrar seu espaço, continua procurando tua janela. E, o momento agora é de, cara, tô numa conversa entre amigos e meu amigo tá desabafando e tal. Bicho, nem tudo que você quer falar, você precisa falar. Às vezes você tem que escolher realmente as palavras pra não piorar a situação, pra não deixar seu amigo mais triste, mais preocupado. Então, acho que tudo isso vem dessa preocupação. De, cara, eu tô preocupado em fazer a minha intenção funcionar aqui, que é ser um bom amigo ou entreter num palco. Qual que é a intenção, no fim das contas? Acho que é isso que mais conta, né? Pra você saber como se comunicar naquele contexto específico, né? Sim, é entender o momento, entender usando aí aquela questão de máscaras, né? Entender qual a máscara ou qual a sua versão que você tem que entregar pra quem tá ali. É a versão apresentadora, é a versão entretenimento, é a versão professor, é a versão amigo, é a versão filho, é a versão namorada, é a versão namorado. Para cada situação a gente realmente tem que parar e pensar, entender que o mundo não gira só em torno da gente. Volto a repetir, quando a gente fala muito, a gente tem, pelo menos no meu caso, a extrema dificuldade de saber o momento de ficar calado. Porque, ainda mais, eu não sei você, mas pelo menos se eu vejo um lugar totalmente em silêncio, aquilo me incomoda. É agonizante, dá agonia. E eu quero falar e às vezes não é o momento. Você tá assim, meu Deus, o que eu faço aqui agora? Mas só porque você não tá acostumado a ficar calado. Ser comunicador é isso. E na faculdade eles falavam muito sobre isso, né? Não é só falar. Você pode falar qualquer coisa, mas fala com conteúdo. Independente de qual seja. Se é um conselho pro seu melhor amigo, se é falando sobre um anime que você viu na TV e tem uma análise ótima sobre ele, ou se é que você
não tá de bom humor hoje porque bateu o dedinho na quina da mesa. É sobre aprender a falar e entender com quem você tá falando e como falar. Isso é bem difícil, mas comunicar isso. Twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors. New episodes streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern. Only on Peacock. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Interrompendo o programa de hoje para dar um recado muito maneiro de um parceiro novo aqui do Dentro da Minha Cabeça, a editora Boiúna. Eu tô falando de uma editora independente de Belém do Pará, que tem como missão publicar dando espaço a autores locais, em especial focando na galera que escreve ficção, porque a Boiúna trabalha com livros focados em entretenimento e diversão, mostrando que Belém do Pará também é pop, e cria conteúdo variado de todos os gêneros para todos os públicos, desde uma fofa comédia romântica até mesmo um terror sinistro psicológico. E eles vieram aqui para anunciar o lançamento mais recente da editora, que rolou no final do ano passado, 2025. Se trata da obra Nem Te Conto, da autora Yaci Gomes. E é uma obra de terror que contém 15 contos dentro dela. Todos eles se passando em lugares variados da cidade de Belém e do estado do Pará. É uma mistura de realismo mágico com suspense psicológico que carrega na bagagem alguns elementos da cultura paraense. Ou seja, uma produção nacional com aquele temperinho brasileiro que a gente sabe que é gostoso demais. A obra também conta com 8 ilustrações, além de ter uma capa lindíssima com cores, incríveis, de muito bom gosto. O livro tá à venda já, impresso em capa dura, disponível no site da Boiúna. O site é grupoboiuna.lojavirtualnuvem.com.br. Pra quem tá vendo em vídeo, tá aqui o texto do site dos caras, mas tá o link na descrição desse episódio também. grupoboiuna.lojavirtualnuvem.com.br. Versão impressa e capa dura, hein, molecada? Edição lindíssima, ó. Mas pra vocês fãs de livro digital, de e-books, também tem a versão e-book disponível na Amazon por R$ 9,90. E o Nem Te Conto também faz parte do catálogo do Kindle Unlimited. Se você for assinante, você já pode ler. E, pra quem tá se perguntando, as ilustrações que eu citei também estão disponíveis na versão e-book, tá? Você pode ficar tranquilo pra você que é fã de ilustração. Confira os links na descrição desse episódio e garanta sua primeira leitura de 2026. Confira então o livro Nem Te Conto, o mais novo lançamento da editora Boiúna, a nova parceira aqui do Dentro da Minha Cabeça. Valeu, Boiúna, muito obrigado, tamo junto! E aí eu ia te perguntar sobre a sua, o seu conhecimento e sua profissão de professor de japonês. Você se sente tão confortável em japonês do que em português, assim? Obviamente deve ser diferente, né? E isso tem muito a ver com sotaque também, com de onde você é, etc. Mas quando você vai falar apaixonada sobre alguma coisa que você gosta, o que você entende de dificuldade, de diferença pra falar sobre isso em português e em japonês e, de fato, né, usar as barreiras da língua ao seu favor ou travar nelas, né? Então, eu acho que muitas vezes quando eu me exalto sobre um assunto, por exemplo, eu falo sobre algo que eu gosto, eu me sinto muito mais barrada no japonês do que no português. Eu lembro que teve um episódio, eu tô tentando lembrar o nome da série, que tem a Sofia Vergara, que ela virava e falava que ela era muito mais inteligente em espanhol. Modern Family, é maravilhoso isso. Ela falava, sou muito mais inteligente em espanhol do que em inglês.
E é exatamente assim, às vezes, que eu me sinto, porque às vezes em japonês eu tenho que parar, pensar pra ver se aquilo vai fazer sentido, se vai ofender alguém a forma que eu vou falar ou não, porque a língua japonesa, né, o idioma japonês ainda tem isso, é uma língua extremamente hierárquica. Então a forma como eu falo com o meu amigo é totalmente diferente da forma que eu falo com a minha mãe, da forma que eu falo com o meu chefe. Então, às vezes eu percebo que eu tô falando em japonês com alguém empolgada e eu troco a língua. Caraca, normalmente seu cérebro já troca sozinho. Ele troca sozinho e às vezes eu misturo, eu saio falando, principalmente se eu sei que a pessoa fala as duas línguas, eu começo a misturar, eu falo alguma coisa em japonês, depois eu troco português, aí eu vou pro japonês, porque são as línguas que eu melhor me expresso. Ontem, por exemplo, eu fui fazer uma sessão de foto e aí a gente tava fazendo sessão de foto de yukata, né, que é uma das roupas tradicionais japonesas. E como tava todo mundo ali, eu que tava vestindo todo mundo, ensinando todo mundo a vestir, de repente eu tô assim, né? Aí o pessoal olhou assim pra mim, aí eu, né? Então, deixa eu falar aqui com você. Eu nem percebi que eu tinha trocado o idioma. Em português, o silabário, ele é... Aeyo, né? Aeyo. Em japonês é de outro jeito, é aiueo. A gente sempre vai aprender aiueo. Então, aiueo, kakiku, keko, sashi, sucessão. A ordem, ela é diferente. E aí, eu já tô tão acostumada que, igual agora, eu parei e pensei, como é que é no português mesmo? É aiueo. Porque eu já tô acostumada a falar aiueo. Caraca! Eu preciso parar e pensar. Aí já aconteceu de eu estar com alguém falando assim, porque em português é aiueo. Aí eles, não, é aiou. Aí eu, é mesmo, então. Caraca. Mas você fica doido. Bom demais. Né? E aí varia muito. Eu acredito que para expressar emoções eu me expresso melhor em português. Tua língua, né, nativa, não tem jeito. Mas é engraçado que o que você tocou nesse assunto, eu consigo entender muito bem, porque você tá todo no contexto da cultura japonesa, você tá lá fazendo ensaio para isso. Eu acho que é muito normal que teu cérebro leve teu pensamento pro idioma sozinho, né? Eu acho que músico, ou galera muito apaixonada por música, galera que toca e tal, tem muito isso com o inglês às vezes. Na hora que tá tocando ou compondo, pense em inglês, mesmo sendo brasileiro, porque você ouve é tão influenciado por música em inglês, você, será que eu deveria compor? Aí você fala, não, peraí, sou brasileiro, tô compondo em português, vou compor em português aqui, mas é um pouco da sua influência, de onde você vem. Porque aí sim, acho que o ouvir influencia muito, né? Você tá ali, todo aquele contexto visual, aquele reforço de imagem cultural, eu consigo imaginar teu cérebro jogando as frases em japonês ali pra você. E já aconteceu uma situação muito engraçada, aproveitando essa questão de troca de idioma. Eu dou aula de japonês, né? Mas eu também já dei aula de inglês. E eu dava aula de inglês pra uma pessoa que era descendente de japonês. E o que acontecia várias vezes é eu estar falando inglês, aí eu trocava pro japonês. E aí a pessoa assim, velho, é aula de inglês. Aí eu, é verdade, troca de novo. E aí chegou um ponto que eu falei, não dá pra eu dar aula de inglês, porque o japonês tá muito mais fixado na questão aula, né, didática, do que o inglês. Então a gente realmente acaba se adaptando ali às situações. Comunicar é muito doido. Uhum. E saber mais de um idioma e trabalhar com eles, às vezes dá um tilt, assim, na cabeça. Imagino. Ainda mais quando é trabalho, né? Porque se em viagem já dá uma travada legal, assim, você vai viajar pra qualquer canto que não fala o teu idioma nativo, já dá uma... Eu lembro que quando eu fui pra Cuba em 2019, e o espanhol é super parecido, né, com o português e tudo, mas tem uma palavra ou outra que ela simplesmente desaparece da tua cabeça. Você fala, cara, como é que eu falo isso? Tipo, você procura em português, você sabe que não é, e você fica, caraca, você vira realmente você aponta, você fala, não, isso aqui, ó, que eu tô falando, você procura, aponta algo parecido, mas é uma doideira você se sentir tão incapaz de se comunicar que não vem nada, não vem nenhuma palavra. E aí, quando você sabe mais de um idioma, obviamente é muito... No caso, eu não era, né? Eu só sabia o portunhol, não sabia espanhol de fato, então eu tava ali tentando arranhar uma coisa ou outra pra poder falar com os caras, mas... porque quando você tá, sei lá, num país que fala inglês, aí você tem um pouco mais de noção cultural do inglês e tal, você meio que... Você tem pra onde correr, mas é realmente uma doideira, assim. E uma parada que me pegou muito... Eu tava pensando em comunicação esses tempos, que foi o motivo de eu gravar esse episódio, inclusive,
foi de pensar que essa preocupação com a comunicação, ela talvez é a nossa primeira e a última, como ser humano, assim. Desde que a gente é bebê, a preocupação é dos nossos pais tentarem entender o que se passa, se a gente tá com dor, se a gente tá com fome, se a gente tá com sono. O choro é o mesmo, mas não é o mesmo, né? É choro. A gente só sabe chorar quando é bebê. Mas o pai começa a identificar, cara, isso aqui é choro de fome, isso aqui é choro de sono, isso aqui é choro de dor de barriga, isso aqui é, sei lá, refluxo, tem que arrotar. O pai e a mãe aprendem essas coisas. Sim. E a gente, até o fim da vida, sei lá, mesmo a nossa comunicação com os nossos pais, os estereótipos, né, de, pô, ser criança, ser super apegado e amoroso, e depois adolescente você fica aquela rebeldia, e você parece que não fala o mesmo idioma do seu pai e da sua mãe, e depois você vai reconstruindo isso na vida adulta, né? Nem todo mundo, mas a maioria das pessoas, elas tentam reconstruir essa relação e, caraca, ter uma relação maneira com pai e mãe e tudo, e é muito louco, assim, eu me peguei vendo, eu fiz o discurso de formatura meu da faculdade, né? Eu fui orador de turma, eu peguei pra reler, e é muito estranho reler aquele texto, porque eu sinto uma mistura de vergonha alheia e de desconexão, porque aquele não sou mais eu, sabe? Aquele é um eu muito específico, de 23 anos de idade, saindo da faculdade e tal. Tem muito dali que eu ainda, né, me relaciono, respeito, etc. Mas tem uma grande parte ali que eu falo, cara, que eu tinha na cabeça, as coisas que eu pensava, que eu escrevia, as bobagens que eu falava. E hoje eu tô aqui falando outras bobagens, não é que eu deixei de gostar de bobagem, mas mudou de bobagem. Mas é muito louco você parar de se reconhecer em você mesmo e ao mesmo tempo pensar nisso no outro. Claro que eu vou sempre ter que experimentar a comunicação com meus pais, com todo mundo, porque eles são outros também. Né? Meu pai que tinha 30 anos era meu pai de nenenzinho, tá com 65 agora, eu preciso aprender a comunicar com esse meu pai. Sim. É o amadurecimento e a evolução que a gente acaba passando, né? Querendo ou não, penso que as nossas experiências, elas moldam também a forma como a gente vai se comunicando. Então, não tem como. A gente sente vergonha ali, sente. Você tava falando, eu também tava lembrando de algumas coisas aqui. Eu tô assim, nossa, verdade. Mas é a evolução que eu penso que a gente sofre. E o engraçado, penso que a gente consegue se comunicar até com um bichinho. Eu não sei se você tem pet, eu já tive, não tenho no momento, mas às vezes eu olhava pra minha doguinha e eu sabia o que ela tava sentindo, pensando. E ela não precisa falar. A gente se comunica com os olhos, com as mãos. Eu sou a pessoa que fala com a mão, você deve estar vendo que eu tô Mas é se comunicar e amadurecer. O nosso eu adolescente nunca vai ser igual à nossa versão de 25, que não vai ser igual à versão de 30, que não vai ser igual à versão de 35. E eu acredito que a maior dificuldade em relação, pelo menos eu enxergo agora, na minha meia-idade, né? Infelizmente ou felizmente, estou aí na meia-idade praticamente, aprender a comunicar com os mais velhos, porque eu sou mais jovem que eles, e aprender a comunicar com os mais jovens. Caraca, sim. Porque é muito complexo. Eu dou aula em um colégio para, 18 adolescentes, ensinando japonês. E tem hora que eu fico assim, cara, será que eu vou conseguir falar com eles? Porque tem hora que eu não entendo o que eles estão falando. E eu achava, eu me senti como os meus pais se sentiam comigo. Como que eu consigo comunicar com ela, que é mais nova do que eu? É muito louco isso. Essa parada pra mim, ela é uma... A gente falou de tradução no começo e é muito isso, né? Você traduzir o idioma da geração e não o idioma, de fato, a linguagem, né? O português, o inglês. Ele tem também... E aí acho que vai também pra... Não só diferente de idade, mas diferente de região, diferente de tudo... É tudo um impacto grande, né? Muita maluquice isso mesmo. Eu tenho assim, pra mim, que acho que a parte mais legal de se comunicar, de fato, e de você ouvir ativamente alguém, é justamente você entender essas mudanças. Falar, caraca, olha o jeito que essa galera fala, olha as palavras que essa galera usa aí. E tem coisas que a gente começa usando brincando, e depois você se apega com aquilo, né? O jeito de falar, tem coisas que você fala pra tirar sarro, e de repente, a hora que você vê, virou uma gíria tua, e você não desapega mais. Acabou. Já era. É muito louco. É muito doido. Você tava falando sobre essa questão de local, né? Eu sou mineira e tô morando em São Paulo já há alguns bons anos. E quando eu mudei pra cá, eu tive muita dificuldade
em me comunicar às vezes. Principalmente porque eu, como boa mineira, o trem e o ai não saíam da minha boca. E aí eu via que as pessoas não me entendiam às vezes. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu tive que ir adaptando, sem contar entender algumas coisas daqui. Por exemplo, em Minas Gerais, a gente não fala mistura pra carne. A gente chama de carne. Tipo, você vai botar carne no seu prato? E aqui é mistura. Até que eu entendi que a mistura era carne. Nossa, demorou muito. E são coisas pequenas, mas que fazem diferença. Outra que eu lembro que o pessoal no trabalho me encheu muito o saco na época. A gente chama a calçada de passeio lá. Porque você passeia, você tá andando no... Entendi, no passeio. Né? Eu passeio. Eu tô assim, vamos pro passeio. Aí eles, que passeio? Você tá querendo ir pra onde? Aí eu, passeio aqui, ó. Aí eles, a calçada? Aí eu, passeio. Mas é isso, acho que é muito mais legal quando você se permite viver essas mudanças de idioma mesmo, no fim das contas, né? Porque não deixa de ser... E isso só faz a gente melhorar na hora de se comunicar e tal, na hora de ser... Isso torna a gente, eu acho que, pessoas melhores mesmo. Tipo, pra você, no caso, te torna uma professora melhor, te torna uma pessoa que se comunica profissionalmente em evento e tal, melhor também. Mas eu acho que mesmo no dia a dia, de se tornar um melhor pai, um melhor amigo, um melhor namorado, melhor tudo, assim. Se você for entendendo a forma que a pessoa se expressa, a forma... E também os silêncios, né? Que também às vezes falam muito, entender os momentos de... Cara, não quero falar agora, respeita meu espaço, é isso aí. Eu acho que isso também é se comunicar. E é tão importante quanto o falar, saber cara, não é hora de falar agora, deixa isso quieto. Amanhã a gente troca ideia, hoje não é. Numa briga, numa discussão, com um amigo, com qualquer pessoa que seja, você só saber falar, agora a gente só vai se machucar, pode trocar ideia depois e pronto. Tudo isso acho que faz, melhora a gente como pessoa mesmo, melhora a gente como nas funções do dia a dia que a gente fica se revezando, né? Melhora a gente como ser humano. E se eu não faço ideia do que a gente nasceu. Um dia, quem sabe, a gente descubra por que a gente existe, mas eu acho que pelo menos faz a gente ser um ser humano melhor, se a gente aprende a se comunicar. Total. No mínimo ser um ser humano melhor, a não tratar os outros mal e a não nos tratar mal, porque eu acredito que se a gente aprende a se comunicar, o maior beneficiado somos nós mesmos. Dá sentido pro coletivo, né? Não pro indivíduo só. Exato. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar comigo. Quero começar agradecendo demais a Fernanda Ayuki. Tem links na descrição pra você seguir ela nas redes sociais. A Fernanda é uma amiga querida que eu conheço há uns 20 anos, mais ou menos. Desde o tempo que fizemos parte da mesma rádio online, a Rádio Blast. Ela segue criando conteúdo na internet também, um conteúdo que é muito maneiro e especial pros fãs de cultura oriental, japonesa especificamente. Então corre pra seguir ela e não perder nada do que ela tem a dizer. Também me siga nas redes sociais, tem links na descrição. Eu sou @Príncipe Vidani e o Dentro da Minha Cabeça é @Cabeça do Vidani. Dê 5 estrelas na avaliação e siga o programa no Spotify. Ajuda demais a fazer a audiência crescer usando a própria ferramenta do agregador de podcasts. Inclusive faça isso nos outros agregadores também que você utilizar. Comente nas redes sociais e também comente no episódio no próprio Spotify também, na área de comentários dele, para você me ajudar com o seu feedback. Imagina que maneiro seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana aqui no Dentro da Minha Cabeça. Isso é possível através do nosso financiamento coletivo, que você pode colaborar com cobrando seu orçamento a partir de R$1, seja no Apoia-se, no Patreon, que aceita moeda estrangeira, ou na chave Pix, que é o e-mail. Na descrição do episódio tem o link para todas as plataformas. Fica muito fácil de você ajudar. Aliás, quando você colabora com R$20 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de Telegram para apoiadores, chamado Grupo de Neurônios, onde você troca ideia direto comigo e com toda essa comunidade que já tá por lá. Enfim, tem sido uma comunidade muito maneira, uma troca muito especial com pessoas muito queridas e eu conto com a tua presença lá também. A nossa chave Pix também é o e-mail para você mandar seu feedback ou mesmo uma proposta comercial, então manda aí para cabeçadovidani@gmail.com. Tem também produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e compre nossas canecas, camisetas, bottoms, pôsteres, ímãs, enfim, tem muita coisa ali à venda na Podcast Store, tem link na descrição também. E todos os links que eu falei aqui, tudo que eu contei aqui nesse encerramento, tá bem descrito no site
dentro da minhacabeça.com.br e na descrição de todos os episódios. Não se esqueça, sexta-feira é dia de sair o Pensamento Extrusivo, um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça, pra gente trocar recomendações, também disponível em vídeo, assim como esse episódio, se você assistir pelo Spotify. E eu tenho feito lives no canal do Jovem Nerd, por enquanto na Kik, mas vamos migrar pra Twitch em breve. Siga o perfil @cortes Jovem Nerd Oficial no Instagram para não perder nada, mas já segue o canal na Twitch do Jovem Nerd também, pra você acompanhar tudo que a gente vai fazer em 2026 por lá. Minhas lives têm sido segunda, quarta e sexta, às 4 da tarde, mas tudo pode mudar de semana a semana, então segue nas redes sociais pra você não perder nada. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem e vai. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Valeu!